Antes de mais nada, feliz ano novo cinéfilo. Eu sempre brinco que o Oscar ele marca ali o final da temporada de prêmios, temporada cinéfila. E aí agora a gente começa uma nova temporada, mas a gente não pode começar uma nova temporada de prêmios sem fazer aí um vídeo final para falar do Oscar 2026, né? Esse Oscar que acompanhamos aqui, você acompanhou junto comigo desde o começo. Falamos de campanha, falamos de agente secreto, falamos de filmes de festivais, falamos de guerreiras do K-pop. Novamente, mais um ano com todos os indicados comentados aqui no canal. Uma playlist com todos esses vídeos vai estar linkada na descrição aqui desse vídeo. Estou acompanhado da cachorra mais bonita deste calçadão para falarmos de Oscar. E eu queria já começar falando, né, de algumas coisas com a questão da premiação, Conan O'Brien. Gosto da apresentação do Conan O'Brien, gosto dele. Gostei do monólogo, gostei das piadinhas que ele fez ali com o Timothée Chalamet. Mas, no geral, uma premiação meio esquisita, né? Meio truncada, meio estranha. Eu vou entrar um pouco mais nisso porque, vendo, assim, até outras opiniões, falei, pá, tá, faz mais sentido na minha cabeça. Lembrando que eu quero passar também por todos ganhadores aqui, né? Por todas as categorias. Afinal de contas, eu estou comentando todas as categorias aqui, desde as minhas apostas aqui serem indicado, até as minhas apostas finais e torcidas, e agora repercutindo os ganhadores. Queria começar muito pela categoria de elenco, que é a nova categoria do Oscar, que já foi uma categoria onde eu quebrei a minha cara, né? Eu coloquei ali que a minha torcida ia ser pro Agente Secreto, mas eu tinha certeza que ia dar Pecadores. Toda a campanha de Pecadores, toda a jornada que o filme fez, ganhar prêmio no SEG e tudo mais, me deixou com a certeza de que o Oscar de melhor direção de elenco iria para Pecadores. Aqui eu acho que vale também fazer aquele pequeno adendo. É uma premiação que não premia com o mesmo critério de BAFTA, de SAG, porque lá eles vão premiar o elenco, né? É um prêmio para o elenco. E no Oscar a ideia é premiar a direção de elenco, fazerem a escolha daquele elenco. E eu, sinceramente, fiquei com a impressão de que eles votaram no elenco que tinha o Leonardo DiCaprio, sabe? Tipo assim, já que o Leonardo DiCaprio não vai ganhar melhor ator, eu vou votar no elenco que tem o Leonardo DiCaprio, eu vou votar no elenco que tem o filme favorito. Então já foi ali uma categoria onde eu quebrei um pouco a cara. Eu realmente fiquei surpreso quando não saiu Pecadores. Tinha uma preferência ali também por Agente Secreto, mas falei, é muito difícil sair o Agente Secreto por várias questões, mas eu acho que é um prêmio para Pecadores. E aí a gente já vê realmente uma distinção entre os grandes favoritos. E aí a gente vê também uma distinção entre os grandes favoritos da vez, porque aqui nós tínhamos basicamente uma briga de cachorro grande entre dois únicos filmes. Uma batalha após a outra e Pecadores. Uma batalha após a outra tinha 13 indicações e Pecadores era o único que tinha superado não só uma batalha após a outra, mas também o recorde de maior número de indicações, que era de 14, porque Pecadores chegou lá com 16 indicações. Das 16 indicações de Pecadores, 4 vitórias, e das 13 indicações de uma batalha após a outra, 6 vitórias. Ali, a gente começa a pensar que realmente é uma briga de cachorro grande. É uma briga de cachorro grande porque são os dois grandes filmes favoritos, são os dois únicos filmes que daria pra gente considerar pra melhor filme, digo numa casa de apostas, digo num bolão, porque realmente era muito difícil, e eu digo assim, 90% de chance de sair uma batalha após a outra em melhor filme. Os outros 10% era de Pecadores e não tinha chances pra outros, Agente Secreto, Valor Sentimental, Frankenstein. Então realmente era uma briga entre esses dois que a gente vê que faz sentido quando a gente olha os prêmios que eles ganharam. Porque no final das contas eles sozinhos dominaram a maioria dos prêmios, né? O que faz sentido quando a gente olha. E aí a gente vem para, por exemplo, o outro filme que tá ali com bastante indicação, que é Frankenstein, que levou 3 prêmios, inclusive os 3 prêmios que eu tinha postado, os 3 prêmios que eu falei, que era a cara de Frankenstein. E que assim, eu até fiquei surpreso que ele realmente levou os 3, no sentido de que muitas vezes a gente aposta em maquiagem, design de figurino e design de produção, e o Oscar meio que dá 2 desses prêmios e não um terceiro. Mas Frankenstein, merecidamente, levou os 3. E antes de eu continuar falando sobre Oscar 2026, eu quero convidar você que caiu de paraquedas para já se inscrever aqui no meu canal. Aproveita também e deixa um like nesse vídeo que isso vai me ajudar bastante. Se você não me conhece, aqui quem fala é o Adam, tô sempre falando de cinema aqui no YouTube, desde os lançamentos no cinema na telona até os lançamentos no streaming. Também tem listas especiais, estamos aí cobrindo Oscar 2026, finalizando a temporada do Oscar 2026, comentários de todos os filmes indicados aqui no canal. Então aproveita já para deixar um comentário também sobre o Oscar 2026, qual categoria te surpreendeu mais, qual categoria você não curtiu, gostou aí dos snobs, gostou dos ganhadores. Comenta aqui que eu vou ler todos os comentários, e se você quiser trocar mais uma ideia,
Vale me seguir nas outras redes sociais, o arroba tá aqui na tela e os links na descrição do vídeo. E já que eu puxei Frankenstein, eu já queria falar um pouco das categorias técnicas, que inclusive Pecadores e Uma Batalha Após a Outra também marcaram presença, né? Uma Batalha Após a Outra levou o prêmio de montagem, o que muita gente já tinha antecipado, a gente já tinha conversado sobre isso, até pelo lance de montagem ainda estar meio atrelado com o prêmio de melhor filme, né? Antes era mais, mas ainda tem um pouco disso. Pecadores acabou levando não apenas a melhor trilha sonora, que já era esperado, uma terceira vitória ali do Ludwig Göransson, que é a terceira vitória que ele teve por Pantera Negra, também com Ryan Coogler, e com Oppenheimer, com Christopher Nolan 2 anos atrás. Mas Pecadores também levou fotografia, deixando a fotografia de Sonhos de Trem pra trás ali no chinelo. Torcia bastante, não apenas porque eu acho que é a melhor fotografia ali da categoria, inclusive é a melhor coisa do filme e era também um prêmio para um profissional brasileiro, que é o Adolfo Veloso, mas acabou que saiu Pecadores, que também tem uma belíssima fotografia. Não quero muito reclamar disso aqui. Tivemos aí duas categorias meio óbvias, que também foram para aqueles filmes que levaram o seu prêmio único, que foi a categoria de som, que foi pro Vrum Vrum de Fórmula 1, e a categoria de efeitos visuais, que foi para aquele trabalho de Avatar, que sim, é como eu falei, não tem uma grande melhora considerando do 2 pro 3, mas a gente sabe que a academia gosta de lamber o James Cameron, né? Então é um filme também que fez muita grana e tem sempre esse lance de reconhecer Avatar como uma franquia relevante pro VFX, né? Relevante pros efeitos visuais e acaba repercutindo, claro. É meio que um Oscar quase de honorário, assim, tipo, não, se Avatar está concorrendo, a gente tem que premiar, porque mesmo que já não seja uma grande coisa, considerando o que a própria franquia já estava fazendo, bom, ainda é Avatar. Tivemos aí, como eu falei, as categorias de Frankenstein, né, que Frankenstein levou o prêmio, e para fechar a categoria técnica, eu vou puxar já Guerreiras do K-Pop, que levou também, como era previsto, a música Golden, que é definitivamente a melhor música da temporada, uma música assim que ela é viciante, ela é grude, ela é uma boa música assim, você pegar mesmo fora do filme você ouvir. Gosto muito de I Lie to You, gosto muito daquelas cenas de Pecadores, mas eu sinto que ela não tem o mesmo impacto só pra você ouvir a música. Claro, quando a gente considera o uso da música no filme, talvez a conversa mude, mas considerando apenas a música, e nesse caso eu segui essa lógica, Golden não só merecia, como era a grande vitória esperada. E Guerreiros do K-Pop também levou, obviamente, o prêmio de melhor animação. Merecido, concorreu praticamente sozinho, porque não tinha nenhuma outra animação aos pés de Guerreiras do K-Pop. E isso gerou um dado muito curioso, que Guerreiras do K-Pop é apenas o quarto filme da história do Oscar que levou o prêmio de animação e de canção original. Os outros 3 filmes foram Toy Story 3 com a música We Belong Together, Frozen com a música Let It Go e Viva a Vida é uma Festa com a música Lembre de Mim, né? Remember Me. E isso já foi, quase 10 anos atrás. Então, a gente novamente teve essa vitória dupla, apenas a 4ª vitória dupla entre um filme de animação e música original. E assim, merecidamente demais. E saindo de animação para animação em curta-metragem, eu confesso que eu fiquei muito surpreso com The Girl Who Cried First levar o Oscar de melhor animação em curta-metragem. Não por não ser merecido, mas realmente porque eu fiquei surpreso, realmente estava achando que Butterfly ia levar. Depois que eu fui atrás e vi mais sobre o processo de Butterfly, eu até fiquei pensando que seria merecido também levar, muito merecido, não só pelo impacto da história, mas pela forma como a diretora trabalhou ali, né, de fazer um stop motion com pintura, que é tipo, lindíssimo. Então, assim, Butterfly poderia ter ganhado, eu acho que era a aposta geral, ninguém saiu muito disso, mas no final das contas, The Girl Who Cried First veio aí também pra jogar meu bolão no lixo, né, cada vez mais perto do lixo. Porque eu também acabei errando essa categoria. Ainda falando de curtas, tivemos o curta documentário All the Empty Rooms, que era, né, a aposta também mais óbvia, e nesse caso veio a acontecer. Agora, o que eu não esperava, eu acho que ninguém esperava, era na parte de curta live action, porque a gente teve um empate. A gente teve um empate entre The Singers e Two People Exchanging Saliva. E aqui eu quero pegar uma parte do vídeo para falar especificamente sobre esse empate, tá? Primeiro, a gente sabe que não é algo comum no Oscar. Essa é a 7ª vez que ocorreu um empate na história do Oscar, tá? A última vez, inclusive, foi em 2013, na categoria de edição de som. Na época a gente ainda tinha 2 categorias de som, mixagem e edição de som. E na categoria de edição de som, 007, Operação Skyfall e A Hora Mais Escura empataram no prêmio ali de edição de som. Foi a última vez que a gente tinha tido um empate, que acontece
literalmente quando os dois filmes têm o mesmo número de votos. Não existe desempate, não existe um voto com um peso maior para rolar isso. Realmente, tem dois filmes com o mesmo número de votos, é empate e pronto. E aqui nesse caso a gente teve um empate na categoria de curta live action. The Singers e Two People Exchanging Saliva conseguiram empatar ali. E isso gerou um efeito dominó em todo o restante da cerimônia, porque depois desse empate, o ritmo da cerimônia começou a pegar muito. Dá pra notar que eles acabaram tendo que correr um pouco com algumas coisas. E aí entra um pouco do que eu tava falando sobre o Conan O'Brien apresentando, né? Eu acho que ele tem uma entrada legal, ele tem um monólogo bom. A primeira sequência ali, onde eles fazem referência a vários filmes, inclusive A Hora do Mal e Guerreiras do K-Pop, que ficou muito legal nessa mistura, nessa brincadeira de entrar no palco vestido de Tia Gladys. Cara, foi muito legal. E eu acho que o ritmo da cerimônia tava ok até esse momento. Depois a gente começou a ter uma coisa até meio desrespeitosa, meio não, muito desrespeitosa, de interromper discursos, de fazer algumas passagens um pouco mais contidas. E senti que até mesmo a apresentação de Golden, né, que teve ali no Oscar, foi um pouco mais contida do que o normal, do que eu esperava, de uma música que ela estava sendo tão celebrada antes. Então acabou sendo um pouco estranho. Eu acho que esse empate ele acabou tendo esse efeito dominó e mexendo no ritmo de toda a cerimônia. Mas bom, acontece, né? É uma coisa que era realmente imprevisível, até mesmo para quem estava apresentando. Acho que pegou todo mundo de surpresa. Mas é isso, né? Tivemos aí o 7º empate da história do Oscar. Saindo de curta-metragem, já falei de animação, então vamos falar de documentário. Aqui ganhou um dos meus favoritos, né? Ganhou o Zé Ninguém contra Putin, né? Mr. Nobody Against Putin. E eu fiquei surpreso, porque eu realmente achei que esse Oscar ia pra Vizinha Perfeita, que era o grande documentário da temporada, o documentário mais famosinho da temporada. Mas eu tava até conversando sobre isso, e eu acho que a linha de raciocínio seguiu aquela lógica imaginada, né, por alguns, de vamos falar da narrativa russa, né? Vamos jogar ali o holofote na questão da Rússia, a Rússia tá invadindo a Ucrânia, a Rússia tá fazendo merda, porque, né, ninguém quer falar dos problemas que estão dentro dos Estados Unidos, pelo menos não no momento, e o Oscar meio que parece ter seguido essa lógica, o que, assim, me pegou de surpresa, me pegou, confesso que eu não esperava, mas ok, até que faz sentido quando a gente para pra analisar o Oscar como uma premiação, às vezes, muito americana e muito patriota e muito, assim, de se orgulhar e do próprio país, sabe? Como a gente vê que acontece de vez em quando, a gente vê que eles gostam de premiar, sei lá, os filmes de guerra do ponto de vista dos Estados Unidos, até que faz sentido. E aí nós temos que falar também da categoria de melhor filme internacional. Agente Secreto, infelizmente, fez lindo de conseguir repetir algumas indicações, ter mais uma indicação do que teve Ainda Estou Aqui, mas não conseguiu repetir o feito de levar o Oscar, apesar de uma campanha que eu considero uma campanha até mais forte do que a de Ainda Estou Aqui. Qual que foi a grande questão com essa campanha? A Neon, ela também estava fazendo a campanha pro Sentimental Value, né, o valor sentimental, que assim, é um filme que ele tem tudo muito desenhado para conseguir ganhar o prêmio, né? Ele é falado bastante em inglês, então ele é um filme internacional, mas ele tem muitas falas em inglês, o que já faz com que ele seja mais bem aceito, ao meu ver. Também tem a Elle Fanning, que é uma atriz, né? Tanto a Elle Fanning quanto o Stellan Skarsgård, eles estão em muitos filmes ali que são blockbusters. Stellan Skarsgård tá em Thor, tá em Duna, sabe? Então assim, ele é um ator que já é muito conhecido. Eu acho que isso são pontos que contam bastante pro filme, aliados, é claro, a uma campanha excelente dirigida pela Neon, que também fez uma ótima campanha para Agente Secreto. Agente Secreto acabou ganhando mais destaque, ganhando mais presença nas últimas 2 semanas, ali antes da cerimônia. Eu achei que poderia ter sido suficiente para virar alguns votos e conseguir virar esse jogo, mas não, acabou dando quem era o grande favorito da temporada. Vale a pena dizer também que é uma temporada que é muito diferente da de Ainda Estou Aqui, porque na temporada anterior, o grande rival de Ainda Estou Aqui era um filme cheio de polêmicas, era um filme que ele era considerado por muitas pessoas como um filme ruim, inclusive por mim, né, porque Emília Pérez era um filme péssimo, e assim, era um filme que era péssimo, era um filme que o pessoal tava questionando muito da língua, muito de como ele foi feito, tinha várias polêmicas ao redor, toda vez que alguém abria a boca, né, para defender o filme, acabava piorando a situação, e no final das contas isso acabou minando muito, foi desgastando a campanha de Emília Pérez
no decorrer, né? Logo ali em janeiro, a campanha já estava sendo muito desgastada. Diferente, obviamente, da campanha de Valor Sentimental, que é aquele filme também muito desenhadinho para agradar, apesar de ser o primeiro, né, o primeiro Oscar para a Noruega. Ele é um filme que, assim, com certeza você já viu um filme numa formatação parecida e que é o tipo de filme que um votante do Oscar, né, se imagina que um votante do Oscar, ele acabe curtindo, ele acabe, né, já reconhecendo. Não é à toa que a gente já viu filmes parecidos levando reconhecimento, não apenas internacional, mas em outras categorias também. Então, infelizmente, não deu certo pro nosso agente secreto, mas isso não significa que a gente deva ficar triste, não significa que a gente perdeu, sabe? Significa que a gente não levou o Oscar, mas a nossa cultura foi levada para fora novamente, né? A nossa cultura foi divulgada para o mundo, foi reconhecida pelo mundo, as pessoas assistiram Agente Secreto, as pessoas amaram Agente Secreto, muitos gringos falando do Wagner, muitos gringos falando da Tânia Maria, pessoas querendo, né, trabalhar com eles, pessoas querendo trazer ali mais pessoas do Brasil, querendo conhecer mais o cinema brasileiro, os próprios brasileiros comemorando e indo pro cinema. Então tudo isso já é uma vitória, ao meu ver, sabe? É um filme que ganhou Cannes, sabe? Ganhou 2 prêmios em Cannes, que é uma coisa raríssima. É um filme que ele vem ganhando, tava fazendo uma jornada linda, e o fato dele chegar no Oscar e não levar nenhum dos prêmios ao qual estava concorrendo, não desmerece toda a belíssima jornada que ele estava fazendo antes, sabe? Então eu acho que, sim, a gente queria que levasse? Claro que queria. Mas o fato dele não ter levado esse Oscar também não é pra gente ficar triste, sabe? Ah, poderia ter levado, a gente estaria mais feliz. Mas a gente ainda tem que estar feliz pra caramba, porque toda a jornada foi linda. Eles pegaram tudo que ainda estou aqui, tava fazendo bem, conseguiram elevar, conseguiram fazer ainda maior, conseguiram fazer ainda mais bonito. E, cara, a jornada foi lindíssima. Ver o Wagner Moura no palco do Oscar apresentando prêmios, como ele apresentou também em outras, né, em outras premiações, cara, é lindíssimo. E é isso, acho que a gente tem que se apegar nessa parte e ficar feliz pra caramba. E já que eu tô falando de campanha, vamos falar da campanha mais desastrosa da temporada, né, senhor Timothée Chalamet? Timothée Chalamet que começou super bem, tava super bem cotado, cara que é novo, mas tá sempre concorrendo, bom pra caramba, é um bom ator, tá? Ele é um bom ator, não dá pra negar. O filme é muito bom, Martin Supreme é excelente filme. E aí o cara me inventou de fazer uma campanha encarnando, né, o Martin Supreme. Martin Supreme é um personagem babaca, ele é um personagem odioso, o que não desmerece o filme, mas ele é um personagem odioso. O que o Timothée Chalamet quis fazer? Ele quis transformar a campanha mais ou menos no que o Martin Supreme, como o Martin Supreme agiria na campanha. Nem preciso dizer que o tiro saiu pela culatra, né? Parece que a gente não tem tanta visibilidade aqui, mas a imprensa dos Estados Unidos já não estava curtindo tanto essa postura do Timothy, essa ideia, essa forma como ele estava fazendo a campanha, né, encaminhando a campanha. E aí o cara me vem falar, né, a fala incrivelmente polêmica sobre balé e ópera. E aí foi onde, assim, se ele tava já caindo devagar, foi onde ele tropeçou e caiu de uma vez só, e não teve pra ninguém. Essa campanha não apenas respingou nele, mas acabou tirando todas as chances que Martin Supreme poderia ter em outras categorias, né? E isso acabou tirando também o prêmio de melhor ator. Como eu falei no meu vídeo de apostas, muita gente estava vendo esse tropeço do Timothée Chalamet como algo que poderia ajudar o Wagner Moura, mas a gente tinha o Michael B. Jordan ali também, que não apenas estava no filme com as 16 indicações, como era um dos melhores filmes de 2025 e tinha uma atuação impecável que não dava pra dizer. Primeiro, não dá pra falar que não é boa. Segundo, ele interpreta 2 personagens completamente distintos entre si quando a gente olha que são gêmeos e, cara, tipo, um dos gêmeos tem covinha, o outro não. Um dos gêmeos é mais alto, o outro não. Sabe, a forma como um anda é a forma diferente como o outro anda. Então, assim, ele teve uma composição maravilhosa, impecável, não apenas de um, mas de 2 personagens. Ganhou SEG, tava vindo numa campanha também muito legal, os atores ali que trabalharam com ele no Pecadores falando a respeito da postura dele, falando a respeito de como era fácil de você identificar qual era o personagem só pela postura do B. Jordan. E no final das contas, esse ator maravilhoso, que eu acompanho há muitos anos e que eu gosto demais, levou merecidamente o prêmio de melhor ator. Eu não consigo ficar triste com isso, gente. Desculpa quem acha que, sei lá, eu tô, ai, você tá sendo babaca, você tinha que estar torcendo pro Wagner. Tava torcendo pro Wagner, teria ficado mais feliz com o prêmio do Wagner. Mas ficar triste com o prêmio entregue pra alguém que mereceu e que é um ator que eu gosto há muitos anos e que toda vez que eu ouço falar dele, toda vez que ele sai na mídia é só pra eu gostar mais do cara. Não, desculpa. Ele mereceu
muito, não apenas estando em um dos melhores filmes do ano, um dos filmes que a gente vai estar falando, né, daqui a 10 anos a gente vai estar falando de Pecadores, eu sempre falo isso, e eu bato muito nessa tecla, porque é um filme que ele é muito marcante. Cara, um prêmio incrivelmente merecido pro Michael B. Jordan. Era uma das categorias de ator que ainda tava meio em aberto, né, porque acho que a gente só tinha certeza da Jessie Buckley em atriz, que foi o único prêmio pra Hamnet, ainda bem, e aí a gente teve o prêmio pro Michael B. Jordan, muito merecidamente. Cara, fiquei muito feliz com o prêmio de melhor ator. Como eu falei, Jessie Buckley levou melhor atriz. Eu nem vou me estender muito aqui, porque eu já tinha falado bastante no meu vídeo de apostas. Uma boa atuação, é merecido. É uma atuação que, assim, todo mundo já sabia que ia ser a Jessie Buckley. Então, assim, sem grandes surpresas, o único Oscar pra Hamnet é o suficiente, é o que merecia mesmo. E é isso. E agora vamos falar de ator coadjuvante, já que eu já tô falando das categorias de atuação. Ator e atriz coadjuvante. Gente, ator coadjuvante tava um pouco mais óbvio também. Ainda era a categoria que a gente olha e fala, pô, pode surpreender. Pode dar o Stellan Skarsgård, pode dar aqui o Benício Del Toro, o Delroy Lindo. Mas as apostas estavam mais apontando pro Sean Penn. Sean Penn que ganhou, não tava nem lá. Assim, ok, terceiro Oscar do Sean Penn. Também não, acho que eu não preciso me aprofundar muito aqui. Eu quero falar mesmo é de senhora Amy Madigan, que ganhou merecidamente o Oscar de atriz coadjuvante por A Hora do Mal. Aqui a gente tem um caso de que, assim, eu apostei em outra pessoa e eu tô feliz de ter errado, porque eu falei, minha torcida é pra Amy Madigan. Eu não acho que ela ganhe, porque ela tá com uma performance em um filme de terror, e a gente sabe que terror não costuma ser tão bem aceito. Pois não só foi bem aceito, como teve 100% de aproveitamento, né? Porque foi pra uma indicação, levou essa uma indicação. Quem tá falando que não é merecido, volte e veja o filme de novo. Eu nem amo o filme, eu nem acho esse filme maravilhoso, é um filme ok. Mas assim, essa mulher, o que ela faz ali com a tia Gladys, mano do céu. Não, é maravilhosa, a personagem é super icônica. É muito bom ver um Oscar vindo pro terror, né? Fora os Oscars de Pecadores, é muito bom ver um Oscar vindo pra um terror bem terrorzão, bem... um terror mais... como as pessoas não duvidam que é terror, sabe? Porque o Pecadores aí tem muitos elementos de outros gêneros, ele mescla muitas ideias e as pessoas começam a esquecer que é terror, mas ainda é. Só que o A Hora do Mal não tem como ir muito pra outro lado. Mano, no final das contas a gente teve um Oscar muito legal pra Amy Madigan ali. Começou com ela, merecido, né? A própria abertura ali que eu citei do Conan O'Brien, que ele tava de Tia Gladys, já vinha dando essa dica de que haveria um reconhecimento, né? Porque ela está sendo muito reconhecida na temporada, e no final das contas, isso se repetiu no Oscar 2026. Fico muito feliz, sabe? Assim, eu acho que eu nunca vou ficar triste de ver o terror sendo reconhecido no Oscar, sabe? Então, aqui, como eu falei, não era minha aposta, mas era minha torcida. E ó, foi muito merecido. Muito merecido. E agora sobrou pra falar de quê? Roteiro original, roteiro adaptado, direção e melhor filme. Deixei tudo junto, já deixei tudo acumulado, porque assim, meio que é a mesma galera, né? Pecadores, como eu tava falando lá no começo do vídeo, vinha com suas 16 indicações. É muito legal ver o Ryan Coogler sendo reconhecido, um roteiro que é muito bom, um roteiro excelente. Nosso clássico moderno, né? É o único jeito que eu tenho pra descrever Pecadores. Filmaço, merecia muito esse prêmio e levou. E aí, é claro que roteiro adaptado, assim como direção e filme, foi pro nosso grande favorito da noite, que era Uma Batalha Após a Outra. Venho dizendo há muito tempo nos meus vídeos, este era o ano do Paul Thomas Anderson. Tínhamos o ano do PTA, o cara tava sempre indicado, os filmes dele sempre marcavam presença no Oscar, ele tava sempre indicado ali em roteiro, direção. Finalmente, foi o ano para ele ser reconhecido, levar o Oscar de roteiro adaptado, levar o Oscar de direção, levar o Oscar, enfim, de melhor filme. Filmaço! Eu acho Uma Batalha Após a Outra um filme muito, muito bom. Eu tinha postado nessas 3 categorias aí com o filme, né, Uma Batalha Após a Outra, tanto pra roteiro quanto pra direção e pra filme. E assim, ainda acho que Pecadores é muito mais filme que Uma Batalha Após a Outra. Mas Paul Thomas Anderson é um baita diretor, eu gosto muito da filmografia dele, é uma filmografia muito interessante, muito complexa, assim. E assim, é um filmaço, Uma Batalha Após a Outra é um filmaço, então... Ah, ganhou meu favorito? Não. Ganhou um filme ruim? Não. Então, pelo menos assim, é que você conhecer um filme que é muito bom. Uma Batalha Após a Outra vinha como grande favorito. O método preferencial facilita para filmes que eles não tendem a criar uma divergência ali de opiniões.
Uma Batalha Após a Outra era esse filme. E no final das contas foi mais previsível do que a gente pensou, né? Tipo, foi mais previsível nessas categorias do que a gente pensou. Eu ainda acho que o Oscar 2026, ele foi menos previsível do que os outros 2 últimos Oscars, mas tivemos algumas surpresas. A Amy Madigan foi uma surpresa, assim, muito grata. Tem um empate em curta-metragem também, algo que, pô, acho que nem nas melhores apostas eu teria colocado que a gente poderia ter algum empate em qualquer categoria. A própria categoria de documentário, de filme internacional, elas estavam suficientemente abertas pra gente ter uma surpresa ali, assim como a categoria de atuação, né, tanto para ator quanto para atriz coadjuvante. E a própria categoria de ator também estava meio nesse sentimento. Então, no final das contas, eu acho que foi um Oscar super interessante. Eu não acho que foi uma premiação ruim, eu não acho que foi uma escolha, né, uns ganhadores ruins. Eu acho que foi um bom Oscar, que assim, um ou outro que eu teria mudado, né, como eu falei, eu tinha a minha torcida, mas no final das contas, muita gente boa recebendo prêmio, muito merecido aí reconhecimento para pecadores, muito merecido reconhecimento para Uma Batalha Após a Outra. Guerreiras do K-Pop, grande filme do Oscar 2026, sendo reconhecido tanto em animação quanto em música. E é claro, uma jornada maravilhosa, super linda para o nosso cinema brasileiro, representado ali por Wagner Moura, Kleber Mendonça Filho e pelo Agente Secreto, né? E por toda a equipe, claro, de O Agente Secreto. Então, eu tô muito feliz, eu acho que foi um Oscar bem interessante. Eu vou aproveitar para deixar linkado aqui os meus vídeos dos 2 grandes filmes da noite, né? Pecadores e Uma Batalha Após a Outra. Mas é isso, pessoal. Como sempre, muito obrigado por assistir esse vídeo até aqui. Valeu, falou e até mais.